A tristeza é um estado de humor que muitas pessoas sentem quando estão passando por uma situação desagradável. Mágoa, apatia, frustração são sentimentos que acabam surgindo ao longo de nossas vidas. Mas o problema é quando eles demoram um longo período para passar. E isso pode ser um alerta de que algo está realmente errado. Pode ser um sinal de depressão. E é sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. Como lidar com essa doença tão silenciosa e que atinge milhares de pessoas. Não saia daí que o Vida Ativa começa agora. Grande parte das pessoas leva uma vida agitada. E desde que o estresse passou a ser uma constante na vida dessas pessoas, o número de casos de depressão aumentaram. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão está tão presente no mundo moderno que ela passou a ser conhecida como a doença do século. E o grande problema dessa doença é que os sintomas são bem silenciosos e facilmente confundidos. Por isso, a grande maioria que se sente mal constantemente ou que conhece alguém com esses sintomas não dá tanta importância e acaba deixando isso de lado. Para saber se você tem depressão, não basta se apegar ao senso comum. Irritabilidade profunda, tristeza ou frequentes pensamentos sobre a morte. Se você já tem algum deles, isso pode significar um transtorno depressivo. Bem, a depressão é um transtorno de humor que pode ser classificado como leve, moderado e grave. É diferente de uma tristeza, de um trauma, alguma situação que aconteceu, que você está triste por algum período. A classificação de realmente ser um transtorno depressivo vem da quantidade de tempo que a pessoa está ali nesse estado e não consegue sair e do aumento do grau de prejuízos que esse estado começa a trazer para a vida dela. Então, comprometimentos na família, comprometimentos no trabalho, a pessoa vai deixando de ter energia de fazer aquelas atividades que eram corriqueiras da vida dela. Então, começa a trazer vários prejuízos para a vida da pessoa e a depressão hoje é um dos fatores, para não dizer a maior causa de incapacidade, de afastamento de trabalho, no mundo, né? Em todo o Brasil, mas também no mundo, atrapalhando e trazendo bastante prejuízo para a vida das pessoas e das famílias. A gente sabe quando é uma depressão, quando ela começa a afetar a nossa vida e atrapalhar o nosso desenvolvimento social. A gente perde o interesse de fazer as coisas que a gente gostava, né? Então a pessoa não consegue, ela se isola, ela tem atitudes que ela não tinha antes. Então ela tem comportamentos ruins para ela mesma. E a depressão ela é diagnosticada depois de um tempo. A gente tem que saber diferenciar a depressão da tristeza, né? Porque triste todo mundo fica. Acontece uma coisa ruim na nossa vida, a gente fica triste, isso é normal. Mas quando a gente começa a sofrer demais por coisas muito pequenas, desproporcionais à realidade, e a gente se mantém naquele estado negativo, de tristeza, de ansiedade, de angústia, constantemente, em um tempo relevante, né, que precisa ser diagnosticado pelo médico, isso já são sinais que uma pessoa está depressiva. É sempre importante lembrar que a depressão não é uma escolha, ela é uma doença e que atinge hoje mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo. E o sofrimento que ela traz é difícil de medir, porque muitas vezes o indivíduo não sabe onde ou com quem procurar ajuda, e em outras ele não tem nem vontade de agir para procurar esse auxílio. De acordo com as estatísticas, com os dados da Organização Mundial de Saúde, hoje no mundo 350 milhões de pessoas passam por algum transtorno relacionado à depressão. E dentro de alguns estudos que eles já fizeram, a partir do ano 2000, a OMS vem alertando a humanidade sobre o aumento tanto das taxas de depressão quanto de ansiedade e também as taxas de suicídio. E essa é uma grande preocupação, porque a depressão que não é cuidada, que não é tratada, ela tende a se desenvolver, a se agravar e pode chegar aos casos de suicídio. Por que a pessoa chega numa depressão? Porque ou ela camufla demais o sentimento, entendeu? Ou ela exagera demais. Tá? Se você tá triste, você tem que sentir a tristeza, tá? Você chora, sente aquele momento, sente o término daquele relacionamento, né? Foi uma história, duas pessoas, sonhos,
e não vai fazer mais parte da sua vida. Se você tá alegre, sorria, compartilha. Se você tá com raiva, grita. Você tem que colocar para fora, mas não para sempre. Não perpetua as coisas. As pessoas têm a mania de generalizar. Ai, agora eu vou ficar triste para sempre. Não é assim. Se permita sentir para você se conhecer, porque até mesmo no momento de tristeza é um momento de reflexão. Você passa a pensar por que não deu certo, você olha melhor o ambiente, né? Aí, quando você passa a aprofundar esse sentimento, a intensificar, aí pode vir a depressão. Existe uma pesquisa que fala que é normal, até então é tristeza, você sentir esse sentimento de 6 a 8 semanas, né? Um exemplo, você termina seu namoro de 3 anos, certo? E aí você passa a sentir tristeza porque você não tem mais aquela pessoa do seu lado. Você era acostumada com ela todos os dias, ligações, mensagens, você tinha um hábito daquela pessoa, tá? Então aí o seu próprio organismo e suas próprias emoções começam a se refazer sem aquela pessoa. Então eu vou sentir tristeza, então eu vou sentir saudade. Até 6 a 8 semanas é normal. Passou disso, claro que não vamos generalizar que 6 semanas e um dia eu tô depressiva. Cada caso é um caso. Mas passou de 8 semanas, você já pode ver que é uma tristeza mais intensa, que a pessoa não mudou seus hábitos, não mudou seu ritmo de vida, ela continua naquela mesmice. Aí sim é um olhar que nós temos que ter um olhar mais atento a essa pessoa. A depressão não tem hora nem lugar para acontecer. Ela pode acometer pessoas de qualquer idade, qualquer sexo, condição financeira. Identificar as causas que têm levado a essa doença é fundamental. A depressão ela pode acontecer em todas as idades, desde a infância até a fase do idoso mesmo. Diversos são os motivos que levam uma pessoa a ter depressão, né? A medicina, a ciência, ela ainda não tem dados reais. Por quê? Porque podem ser fatores genéticos, podem ser algum trauma que a gente passou na nossa vida, fatores hormonais, né? Então, assim, comportamentais, emocionais, neurológicos, tudo isso pode desencadear uma depressão. O transtorno depressivo, ele acomete, na sua maioria, mulheres, quando a gente vai comparar entre homens e mulheres, mas uma das coisas que tem assustado é que ele tem chegado a várias faixas etárias, né? Tanto crianças apresentando transtorno depressivo, adolescentes e adultos, idosos, então dentro das faixas etárias é presente em todas elas. E aí a gente começa a perceber adolescentes e crianças também já apresentando quadros de depressão, de ansiedade, e isso é realmente preocupante e precisa de ajuda, porque às vezes um lar onde eu tenho um pai ou uma mãe depressiva aumenta muito a chance, tanto pela questão genética, orgânica, mas também pelo ambiente que eu vou criando, né? Essa criança que vive num lar onde os problemas são resolvidos dessa forma, onde a dificuldade que o pai, a mãe apresenta dentro desse transtorno depressivo, aumenta muito a chance que essa criança, esse adolescente também desenvolva o transtorno. Então é preciso cuidar disso. Os pais, os responsáveis, eles precisam estar atentos à criança e ao adolescente. Nem a gente, às vezes, nos conhece e sabe nos diagnosticar com depressão. Imagina uma criança e um adolescente, né? Então a gente precisa de observar as atitudes que aquela criança está tendo. Geralmente a criança ela se isola, ela fala menos, ela tem alguns outros comportamentos biológicos, rotineiros, que muda, né, no dia a dia. Então é muito importante que o pai, o responsável, observe esses comportamentos da criança e do adolescente e busque essa ajuda, tanto psicoterápica quanto de um médico, né, de um psiquiatra, para estar auxiliando e mudando o comportamento dessa criança antes que isso se agrava mais. Um grande problema da depressão é que ela ainda pode ser uma combinação de doenças. Quando a pessoa tem uma depressão, ela pode ter várias outras crises, né? A depressão é um estado de uma tristeza profunda, de um desânimo, falta de vontade de fazer as coisas, irritabilidade, né? Muita mágoa, são sentimentos muito intensos, né? E diante de alguma determinada situação, ela pode ter uma crise de pânico. Estudos recentes mostram que existe uma forte relação entre a depressão e a obesidade.
Aproximadamente 30% das pessoas que buscam auxílio para emagrecer apresentam algum grau da doença. Normalmente, segundo pesquisas, 50% das causas de obesidade, elas são uma alimentação não saudável, 35% sedentarismo e os outros 15% eles são divididos em 10% de causas hormonais e somente 5% causa genética, que normalmente leva aí o nome de vilã da história da obesidade, né? Normalmente a pessoa com obesidade, ela tem um comportamento com a comida, ela tem uma relação com a comida não muito saudável, né? Ela tem uma fome que é emocional, que ela entende como fome física, então ela tem um vazio, uma necessidade de preenchimento, que ela busca se preencher através da comida. E aí você tem um preenchimento do corpo físico, né? Porque a comida ela vai preencher o físico e a sensação de vazio, a fome emocional, ela não é suprida, porque a gente não consegue matar a fome emocional com comida. E saber reconhecer que precisa de ajuda, identificar o sintoma e a causa do problema pode fazer toda a diferença na hora do tratamento. A gente está sempre buscando a felicidade, né? Mas eu acredito que ninguém é feliz o tempo inteiro. Nós vivemos em momentos felizes e a gente geralmente está sempre projetando a felicidade para o futuro. Eu quero conquistar um carro, aí eu conquisto o carro, aí depois para mim ser feliz eu preciso de alcançar outra coisa, e assim vai. E a felicidade a gente tem que entender que ela é um estado do aqui e agora. As pessoas têm uma ilusão de que a felicidade ou ela está em algo do passado que não foi resolvido, ou elas projetam para um futuro que a gente não sabe, né, e que ninguém sabe o que vai acontecer. E a felicidade ela está simplesmente no momento do aqui e agora. E é isso que a gente precisa de buscar o tempo inteiro, essa felicidade, essa paz interior, independente do problema que a gente tem na nossa vida, porque problemas vão ter o tempo inteiro, né? Então, o segredo é a gente saber lidar com eles. Então, quando você percebe que você está nesse descontrole emocional, é bom buscar ajuda para você começar a se conhecer. Porque é muito normal nós irmos no médico quando tem uma dor, né? Sentir uma dor, eu vou no médico, eu tomo um remedinho ali, a dor na minha perna passa, por exemplo. Mas e quando é aquela situação mais profunda, mais psicológica, né? No seu emocional, se você guarda demais, é como se o seu copinho fosse enchendo. E aquele copinho enche, você vai passando outras situações e não começa a resolver e de repente ele transborda. E quando ele transborda, é ataque de pânico, é a depressão. As pessoas esperam esse copinho transbordar para buscar ajuda. E se tivesse uma prevenção, se as pessoas fossem no psicólogo ou até mesmo no psiquiatra, igual vão ao clínico geral, por exemplo, nós mulheres vamos ao ginecologista, saberíamos lidar com as nossas emoções muito mais fáceis. Claro, não que não iríamos ter problema, porque o problema nos move, isso é importante, mas saberíamos lidar com situações de dificuldade muito melhor. Porque ir ao psicólogo é uma questão de prevenção mental. Você não precisa ir só porque você está com problema. Vai para você se conhecer. Isso é o mais importante, né? Você conhecer seus próprios sentimentos, suas fraquezas, seus limites. O psicólogo é importante para isso, né? Para você ter essa orientação de si mesma. Então, hoje em dia, as pessoas vêm no momento da doença, da fraqueza, do surto, da crise. Ótimo, ainda bem que vem, né? Mas se essa pessoa tivesse vindo antes, às vezes ela iria passar melhor por essa crise. Não que ela não vai ter, ela pode até ter, mas ela vai ter um envolvimento melhor, ela vai sair dessa muito melhor, porque ela está prevenindo emocionalmente. É uma questão de prevenção mental. A depressão tem cura. E o tratamento, assim como as causas e os sintomas, mudam de uma pessoa para outra. A depressão tem cura. As pessoas que sofrem com a depressão, elas acreditam muitas vezes que não tem cura, né? Pelas outras pessoas não entenderem o que levam elas realmente a estarem daquele jeito, daquela forma e julgarem elas bastante, elas ficam com receio de buscar ajuda, né, de ter dependência de medicamento, mas a depressão, ela tem cura sim e deve ser tratada como uma doença,
né? E muitas vezes as pessoas ficam sofrendo por uma coisa que pode ser resolvida em pouco tempo. E para falar desse assunto, né, de como cuidar da depressão, o tema da campanha desse ano de 2017 é Depressão, vamos conversar. Então, uma coisa que pode ser feita e deve ser feita é conversarmos mais sobre o assunto. Então, vários eventos estão acontecendo no mundo aí, desse chamado da Organização Mundial da Saúde, com esse princípio básico de levar informação às pessoas para que elas entendam o que está acontecendo, para perceber que isso acontece com mais pessoas e que a gente pode sim conversar sobre isso, diminuir os preconceitos e incentivar as pessoas a buscarem ajuda quando perceberem o início desses sintomas. Não sofrer sozinho essas dificuldades, o que aumenta muito a chance de agravar, de dificultar, de outros prejuízos começarem na vida. Então, o diálogo com a família, o diálogo nas relações humanas tem sido incentivado, a busca da ajuda profissional e o processo de autoconhecimento, né, de se ver, de perceber para que essa depressão vem, o que ela está querendo dizer e o que tem acontecido em torno da minha vida e que está me deixando perder a vontade de viver, perder os meus projetos futuros, não ter perspectivas futuras e a vida vai ficando sem graça, sem sentido. Então a gente pode encontrar outros sentidos e buscar ajuda quando eu não consigo fazer isso sozinho. Eu acredito que a partir do momento que ela começa a ver prejuízos na vida dela em várias áreas, na família, no trabalho, na relação com o esposo, com a esposa, com os filhos, e a grande dificuldade de sair desse estado sozinha. Então é preciso pedir ajuda, porque à medida que esse quadro vai se agravando, fica muito difícil da pessoa conseguir se levantar disso e encontrar a cura sem ajuda profissional, sem ajuda psicológica, sem ajuda médica muitas vezes, onde a medicação é necessária para reabilitar essa pessoa, para realmente conseguirmos um equilíbrio de volta na vida dela, num trabalho conjunto multidisciplinar. A depressão, ela tem vários graus, desde um grau leve até um grau mais aprofundado. A gente pode tratar ela com diversas formas, né? A depressão no grau leve, ela pode ser tratada com psicoterapia, com terapias alternativas. Agora, quando ela está num grau mais aprofundado, o correto é a pessoa buscar realmente auxílio psiquiátrico de um profissional mais especializado e entrar com a medicação. Mas o ideal mesmo é tratar da mente e do corpo, assim a gente consegue tratar a depressão. E a família pode ser um grande apoio nesse período. O importante é a compreensão, essas pessoas precisam ser compreendidas. Muitas vezes, tentando ajudar, a família acaba julgando, apontando o dedo, classificando essa grande dificuldade como frescura, isso vai passar, levanta dessa cama, você consegue, e são coisas que a pessoa não consegue, ela não está fazendo aquilo por mal ou por intenção. Então, penso que ela precisa de compreensão e à medida que essa família não consegue mais acompanhar isso e percebe que essa ajuda, esse acolhimento, esse diálogo não tem sido suficiente, vamos buscar ajuda e incentivar essa pessoa a perceber que ela está adoecida e que ela precisa de ajuda profissional. Então, isso pode partir da pessoa, quando ela pede ajuda e a família então vai lá e organiza e disponibiliza e vai atrás desse acompanhamento. E às vezes quando a pessoa nega que está adoecida, nega esses prejuízos e pode partir da família o incentivo de vamos buscar ajuda, vamos encontrar novas saídas e novas possibilidades. Para quem não consegue sozinha, eu acho que tem diversos profissionais aí que estão aptos a dar essa ajuda, né? Um nutricionista ajuda muito na parte da alimentação, se a pessoa não sabe ao certo o que é bacana, o que não é, se alimentar. Um profissional de educação física, ele pode te auxiliar, te orientar em qual atividade física que você quer fazer, porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de atividade física, né? E eu sempre pergunto, mas você já tentou todas? E a resposta sempre não, né? A pessoa nunca tentou todas e às vezes ela vai resgatar uma coisa lá da infância, um esporte que gostava, né? Então, se a pessoa quiser efetivamente fazer uma mudança, a minha primeira recomendação é comece com pequenos passos, né? Quando às vezes a gente quer mudar e quer fazer uma coisa radical e não consegue porque pensa muito grande, né? Então, acho que assim, de pequeno em pequeno passo a gente vai muito longe.
A mudança de hábitos também pode ser uma grande aliada no combate e prevenção à depressão. Adquirir hábitos saudáveis pode ser a chave do sucesso. Bom, acho que a primeira coisa é ela buscar ajuda quando ela não consegue lidar com essas emoções, né? Entender que emoções são essas, buscar profissionais qualificados para ajudá-la, né? E hábitos saudáveis parece uma coisa muito ampla, né? Mas o que são hábitos saudáveis, né? Você cuidar melhor de você mesmo, né? Se alimentar de forma adequada, se preocupando com o que você está nutrindo o seu corpo, praticar algum tipo de atividade física, cuidar do seu corpo. Às vezes uma caminhada durante o dia vai te fazer bem, vai resolver aí o seu problema de atividade física. Dormir bem, cuidar da qualidade do sono é fundamental. Beber água, né? A gente vê todo momento falando muito de beber água e a gente não cuida muito disso, né? Além disso, algumas dicas podem te ajudar nessa mudança. Faça exercícios físicos diariamente, tenha momento de lazer, uma boa noite de sono é fundamental, mantenha sempre uma alimentação saudável e balanceada e utilize técnicas de relaxamento. Lutar contra a depressão foi muito difícil, porque a gente fica num estado em que nós não temos perspectivas para seguir em frente. A gente começa a achar que não temos solução, que não conseguimos vencer, que a situação é muito mais forte do que nós. E por mais que as pessoas deem o destaque da sua qualidade, fale que você é uma pessoa gabaritada, que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa legal, que você merece ser feliz, você nunca vai tomar isso pra você. Tudo que você vai querer é sempre pensar o contrário, que você é impotente, que você é fraco, que você não tem condições de seguir em frente, quando na verdade você só está cego, você tem condições de fazer tudo isso, mas na verdade você só não tem como iniciar do zero, porque lhe falta uma autoconfiança muito grande no estado de depressão. Então foi muito difícil por conta disso. E graças a Deus eu trabalhei muito essa parte com minha psicóloga, trabalhei isso bastante em referência aos meus anseios, por exemplo. Eu tive que manter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Então não bastava só o meu corpo estar bem, minha mente e meu espírito não estar bem. Um dependia do outro e os três tinham que estar balanceados. Então eu procurei cuidar do meu corpo, comendo coisas saudáveis, me exercitando, tentei cuidar da minha mente, aprendendo coisas novas, lendo, pesquisando, né? E do meu espírito, professando minha fé. Seja você qual a fé que você for, qual for o seu Deus, eu acho que isso é imprescindível para que você tenha uma saúde, uma saúde de equilíbrio sem igual, que você consiga vencer a depressão. Após essa vitória contra a depressão, minha vida tem sido muito zen. Eu procuro conviver com pessoas com uma vibe legal, né? São pessoas que são positivas, tanto quanto eu. Eu sou um incentivador, então procuro pessoas que sejam incentivadoras para conviver ao meu lado. Não dá para viver com uma pessoa que só tem energia para baixo, né? Então essas pessoas, por mais que sim, a gente sempre tem alguém no convívio que é assim, então a gente faz de tudo para contagiar a pessoa para que seja como nós, né? Então isso ajudou bastante, isso foi muito importante, fundamental na minha vida pós vitória contra a depressão, né? E o que eu aconselharia para as pessoas que estão querendo vencer a depressão é manter-se ativa sempre. O ser humano tem condições, tem capacidade de fazer coisas assim que não dá para imaginar. O ser humano é um ser dotado de sabedoria, de capacidade para enfrentar quaisquer adversidades e para tentar uma vida nova, mesmo que você tenha que começar do zero. Você sempre merece uma segunda chance. Nada iria bem para mim, nem na vida profissional, amorosa ou até mesmo em relação à minha saúde. Mas eu pude mudar, eu pude dar uma segunda chance a mim e eu tenho certeza que se eu tivesse me rendido à minha crise de depressão, eu teria simplesmente terminado com a minha vida em qualquer outro momento antes de ter feito tudo isso que eu fiz por mim. Então eu agradeço a mim mesmo, a minha força, a minha resiliência e toda a busca que eu fiz dos profissionais competentes e das pessoas que estavam ao meu lado,
que foi fundamental, aliou-se à minha vontade de melhorar e graças a Deus eu estou aqui para poder contar a história para vocês. Para mim isso é uma satisfação imensa e para qualquer pessoa que estiver passando por esse problema, eu peço para que seja sincera consigo mesmo e que procure uma ajuda e que procure melhorar, por mais que você não consiga na primeira tentativa, mas insista, você vai vencer a depressão como eu também venci. Vida Ativa dessa semana fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e até semana que vem.